Olá, minhas amigas, meus amigos. Com muita alegria, estamos de volta para participar com essa família querida que representa o grupo da Fraternidade Espírita. Irmã Sheila, é com muita alegria que nós estamos de volta para conversar com esse grupo de estudo, módulo 1. Já há alguns anos nós temos a oportunidade de aprender com vocês, o pessoal da coordenação, que tem essa amizade conosco e nos enche de motivação, pois cada convite que recebemos para falar de doutrina espírita é um misto de uma alegria que envolve reencontros, mas também indica que estamos no caminho em busca da qualificação sob o ponto de vista moral, intelectual, e os amigos nos concedem a oportunidade de poder fazer um pouco mais, o que indica que a princípio está indo bem, pois nós estamos todos os dias em oração pedindo a Deus proteção para nós, para nossa família, para a Casa Espírita que eu sou coordenador e fundador, que é a FEAC, o canal Gênesis, com mais de 2.000 vídeos produzidos. Então a gente vai pensando assim, está valendo a pena. Pois todos os dias nós temos dúvidas, ficamos perplexos com as novidades e dialogamos com estes princípios filosóficos que o Espiritismo representa com tanta magnitude. Conhecer a si mesmo, para domar a si mesmo e transformar a si mesmo. Então, muito obrigado de coração. E eu abraço a vocês, pois quando iniciamos o ano, vocês me chamaram e eu fiz uma proposta. Vamos juntos? Eu não estarei com vocês ao longo do período, mas estarei vibrando por vocês. E eu sempre, quando começo uma turma, eu digo assim, vamos escolher um mentor, um benfeitor. E vocês toparam já há alguns anos. Então, cada turma que abre no início, eu faço a mesma proposta e a adesão é quase que unânime, para não dizer que é. E o mentor é Allan Kardec. Então, a ele nós agradecemos e estamos aqui confirmando a promessa que fizemos de não desistir, de ir até o fim. Então, parabéns. Parabéns para vocês nessa data, nesse ciclo querido. Muitas felicidades, muitos anos de vida, cantamos assim, muitas portas se abrindo, para que a gente possa adentrar na regeneração, gerar vida, concepções, um novo mundo, um novo tempo de conexões, de tecnologia, mas um tempo em que iremos assistir grandes mudanças, como Kardec previu no livro A Gênese. Regeneração, muitos trabalham num contexto externo, que é válido, mas a gente propõe a regeneração pelo coração. Porque a partir do momento que a gente acredita, que a gente confia, que a gente abraça os princípios, eles na verdade se tornam uma bússola norteadora. E nada nos turba. Isso é fundamental. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, dissera Jesus no primeiro versículo do capítulo 14 de João. Mas ele começa a frase assim, não se turbe.
não se turbe o vosso coração. Para não turbar o coração, é necessário que tenhamos, claro, firmes, seguindo a marcha, sem negociar com a imperfeição. Jogo de sedução, a gente tem que estar atentos, porque ele faz parte do processo. O tempo todo seremos visitados. Compete confirmar isso toda hora, todo dia. Então há uma grande diferença em ser e o que parece ser. Nós queremos dialogar com o ser e não com aparências. Máscaras, interesses, fiquem para lá. Toda hora você vai ter que lidar com isso. Então, vocês percorreram um ciclo dialogando com sabedoria, com ação, com a devoção ao ideal abraçado. E lidando com a essência e com a aparência. O que ficou? A essência. Então vocês tiveram uma atitude religiosa. Kardec esclarece que a religião pura e imaculada é do coração, conforme inclusive preconizou o próprio Tiago na sua epístola. Faz parte do Novo Testamento. Ele diz assim: a religião pura e imaculada é visitar, é dar, é abraçar, é cuidar. Então vocês estão de parabéns, pois o sentimento divino foi enaltecido, foi vivenciado, foi aplicado. E eu vou deixar uma frase, quem quiser anotar, filosófica, mas de muita importância. O homem que se realiza não é o que faz mais, mas o que faz as coisas certas. Façamos as coisas certas. O certo é seu, é concepção. O meu certo pode ser diferente. Aliás, pode não, ele é diferente do seu. Então envolve intenção, bagagem. Mas faça conforme sua consciência está dizendo que é o certo. Sabendo que você vai se realizar sendo o que você é. Assim realizamos. E não o que parece ou o que pretendem que sejamos. A sociedade cobra muita coisa. E a gente sofre muito por querer ficar dando resposta. Pensa diferente. Quem tem ideias próprias está caminhando com acerto. E ainda digo mais, a felicidade é realizar aquilo que a natureza espera de você. Está aí o ingrediente. A essência. Está aí a fórmula. E vejam bem, no último encontro, vocês que seguiram um programa que dialogou com o Livro dos Espíritos nas suas 4 partes. Naturalmente, cada encontro um tema referente ao capítulo, aos tópicos. Vocês estão cumprindo, inclusive, um currículo, que é uma tradição, é um roteiro implementado no Grupo Sheila, que a gente teve a honra, inclusive, de participar da configuração desse projeto, desse programa. Foi seguindo essas trilhas que eu dei os primeiros passos no Espiritismo, então posso falar com um pouquinho de conhecimento. Que vocês terão outras etapas e que Deus abençoe para que vocês possam cumprir, seja no Grupo Sheila, onde você estiver. Pois o papel do Sheila é contribuir como uma escola, embora ofereça também um laboratório. Então, guarde uma outra frase. Ação por dever é impregnada de amor. A ação por dever é impregnada de amor. Todos os esforços foram impregnados de amor. Kardec deixou esse legado quando ofereceu o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita.
que foi desdobrada em outros livros, e vocês já ouviram Carlos Alberto dizer que não dá para estudar espiritismo por recorte. Porque nós adotamos uns métodos dentro da prática espírita muito próximos daquelas condutas de magistrados, dos advogados, dos homens das leis. Pegamos um texto e para passar o que eu penso, eu uso esse ou aquele. Isso está na doutrina. Isso é muito comum. Quantas vezes nós fazemos? Mas não deve ser bem isso. É necessário que a gente entenda a essência doutrinária, para que a doutrina nos ajude a transformar os nossos conceitos. É diferente. Naturalmente, intérpretes somos todos. Filósofos procuram decodificar. Agora, que tenhamos consciência e tranquilidade para realmente empreender um voo para descobrir e mudar nós mesmos. Pois o idealismo muitas vezes nos coloca na vanguarda de operações ideológicas confusas, que é se torna um descompasso, uma interpretação errônea do que a doutrina espírita propõe. Por isso é que no mundo atual é muito comum a gente ter discursos, a princípio, virtuosos. Mas quando você vai estudar a fundo, observamos que são pseudos ou falsas virtudes, meias verdades. E aí a gente estabelece narrativas que confundem tanto, e quando vai observar, vai estratificar, não sai nada. Inclusive porque geralmente se estabelecem incoerências comportamentais, que pode ser até analisado como hipocrisia. Mas devemos tomar cuidado, porque nem sempre é hipocrisia, é na verdade inabilidade. O que isso tem a ver com o tema? Penas e gozos futuros. Vocês trabalharam no último encontro, penas e gozos terrenos. É o título de 2 capítulos que fazem parte da última parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. Tem tudo a ver essa introdução. Sabe por quê? Porque eu não tenho, em poucos minutos, condições de trabalhar tantas questões. Então eu tenho que encontrar uma senda para dizer para você, dentro do contexto em que nós aqui nos encontramos, dentro de um ciclo de estudos, que nós vamos debater ao longo da vida exatamente esses tópicos que Kardec apresenta. O nada, a vida futura. Intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação, arrependimento, duração das penas, ressurreição da carne, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Eu estou há 34 anos de espiritismo. Cada encontro discutindo um desses tópicos. E todas as vezes eu me encanto e descubro que eu não sei nada. Então, quando Sócrates diz que nada sabia, e a gente repete isso por aí, igual papagaio, mas quando a gente realmente está disposto a frequentar uma escola filosófica séria, imbuídos da busca pela sabedoria, e ela só é adquirida quando implementamos virtudes aliadas ao conhecimento, a gente vai colocando algumas destas virtudes como estabelecimento de roteiro. E uma delas, eu repito todos os dias, nos programas que fazemos, compartilhado no canal Gênesis. Humildade. Pois sem humildade, amigão, como é que a gente vai discutir
por exemplo, o primeiro tópico desse capítulo, o nada. A filosofia foi organizada em doutrinas, escolas, para discutir exatamente esse tópico. Por que o homem tem instintivamente o horror ao nada? Primeira pergunta. Qual que é o maior problema que nós temos que resolver na Terra? A morte. A morte é um grande enigma. Eu posso dizer, até em nível filosófico, que é um ideograma a ser interpretado, estudado. E a gente, inclusive, eu vou trazer um conceito oriental, em que aqui no mundo ocidental a gente acha que as filosofias, as tradições devem ser aprendidas de uma forma rápida e superficial. Não dá. Não dá. O espiritismo não se aprende assim a toque de caixa. Fez um cursinho? Não. Aliás, não tem nem currículo, né? Tem diploma, prêmio. Se você achar isso por aí, é invencionismo. Então, por isso, se você começar a estudar o livro dos Espíritos de trás para frente, do meio para trás, como queira, você vai estar sempre iniciando uma jornada. Sabe por quê? Porque o Espiritismo é um diálogo pautado na vida futura. E ele é a única proposta filosófica que esquadrinha e que apresenta a solução. Sem presunção, sem arrogância intelectual. Mas é fato. Porque o Espiritismo é uma ciência filosófica que veio dialogar com os mortos, para que os mortos possam nos ajudar na ciência do viver, contando suas experiências. Ah, Casabeto, mas eu achei que era... Não preocupa, é simples. E os mortos, quando despertam consciência, eles vão se deparar com uma realidade que para nós ainda é muito subjetiva. Eles estão muito próximos do Evangelho, do contato com o próprio Jesus. Perceberam? Com isso nós vamos entender o que Kardec quis dizer. O que Kardec quis dizer? Quando, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem a seguinte expressão, lá no início, no capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo. É o segundo capítulo. O primeiro é Não Vim Destruir a Lei, e o terceiro é... Está lembrado? Há muitas moradas? Pois bem, Kardec diz assim, que a doutrina de Jesus é pautada no amor e na vida futura. Olha que beleza. Então, para entender Jesus, no futuro. Aí nós temos fundamentos, reencarnação, desencarnação, mediunidade, livre-arbítrio, causa e efeito, e por aí vai. Mas é vida futura. E que a gente quer muitas vezes trazer para o agora. Naturalmente, temos que adaptar para ter uma vida digna. Melhorar são os nossos sonhos, os nossos desejos. E por isso que inventamos a ciência. Ciência é para superar o mal, a ignorância, a falta de recursos. Não é isso? Porque o homem instintivamente tem horror ao vazio, ao nada. Então Kardec pergunta, porque Kardec, como conhecedor profundo da filosofia de várias escolas, embora na doutrina espírita ele não dá nenhuma dica da escola da sua preferência. E nem cita filósofos, a não ser Sócrates e Platão. Então, para quem é estudante de filosofia, vai encontrar muitos autores pré-era kardeciana. Por que Kardec não cita?
Porque toda escola filosófica tem os seus limites. Então tem muita gente empolgada. Por exemplo, na psicologia. Você tem lá a escola de Freud, a escola de Jung. Para o bom entendedor, por exemplo, pautado na imortalidade, que ele não fica preso nem aqui nem acolá. Ele pega o que tem de melhor. Pois essas escolas foram fundadas por homens. E os homens têm seus limites. Agora, com Jesus, não há limite. Então, a vida futura com Jesus é liberdade de consciência, é conquista eterna de toda hora. Olha que beleza. Porque o Espiritismo com Jesus nos explica que o nada não existe. Veja bem, se o nada não existe, o materialista acha que a morte vai levar para o nada. O que tem depois do túmulo? Não, acabou. Não, o Espiritismo diz assim, não, quem te disse que acabou? Agora que vai começar. Observem bem a segunda questão desse projeto, que é a questão 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? A definir que todos temos. Um instinto que fala assim, tem que ter, deve ter, será que... A indagação filosófica é pautada nesse instinto da vida futura. E aí, nós vamos encontrar uma resposta que é longa. Aliás, a resposta é curta, o comentário de Kardec que é longo. Mas eu vou pedir licença para fazer só essa leitura nessa tarde. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? De onde vem? Já o dissemos, antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Opa! Então, a resposta já está falando que existe a vida espiritual, antes de reencarnar uma programação. A resposta está dizendo que a gente esquece, mas que isso se manifesta por inspiração, intuição, seja como for. Mas, ou seja, sempre dando aquele toque, que se manifesta quando estamos diante da morte, por exemplo. Eu vou colocar a morte como uma cláusula de barreira interessante. Tá? Porque a morte o homem não explica o que vem depois. Ele pode até dizer, foi assim, como aconteceu? Mas o que representa, poucos têm competência. Compreenderam? Então Kardec comenta essa resposta dizendo assim, em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo. E isso é muito natural. Seja qual for a importância que ele ligue à vida presente, não pode deixar de considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária. Opa! Vida curta e precária. Pois pode ser interrompida a qualquer instante, nunca se achando ele seguro quanto ao dia seguinte. Você já parou para pensar nisso? Eu faço isso toda hora. Eu posso desencarnar fazendo um estudo com vocês. Melhor não, né? Vou dar trabalho. Vai ter que improvisar aí a conclusão do estudo. Mas eu posso desencarnar daqui a pouco, não posso? E além do desconhecer quando, o que importa é o que nós vamos levar para lá, porque aqui a vida é precária. E essa precariedade, filosoficamente, se bem trabalhada, pode ser um tema muito legal, sob o ponto de vista do consolo. Esclarecimento, para parar de reclamar. Ou de temer o futuro. Por que temer?
Não se turbe o vosso coração. Mas, naturalmente, a indagação é: que será dele após o instante fatal? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. O professor Kardec é extraordinário. O comentário dele se torna mais transcendente do que a própria resposta dos espíritos. Ele está dizendo para nós que o tema é grave, pois também ele dialoga não só com o que vai acontecer em anos, mas o papo é em torno da eternidade. Compreenderam? Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não haveríamos de nos preocupar com a que teremos ao deixar esse mundo, uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. Por mais despreocupado que seja um homem nessa vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele. E involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus o tenha posto ali em vão. E terminando, ele diz: a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Essa frase aqui já derruba várias doutrinas. Várias. Não vou citar nenhuma, porque senão eu não continuo. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Olha que extraordinário. Aí, quando a gente continua o estudo, nós vamos nos deparar com o tópico seguinte, que é a intuição das penas e gozos futuros. Vai falar sobre o pressentimento da realidade. Olha que beleza. Então, nosso espírito encarna, estamos na Terra, e trazemos, mantemos, insistimos com esta intuição da vida futura. Por isso é que todas as noites você deixa o corpo, que precisa do descanso, sua alma volta a ser espírito. E naturalmente ganhamos em qualidade. Resolvemos dramas do lado de lá. Aí depois voltamos para o corpo. Aí temos os chamados sonhos, né? Lembranças. Lembranças. Algumas, a maioria, muito subjetivas. Tem gente que não se lembra dos sonhos. Mas tem algumas certezas. Aconteceu alguma coisa de bom. Engraçado, encontrei em sonho com fulano. Me fez tanto bem. Mas não sabe o que dialogaram. Mas costuma ao longo do dia, na hora de tomar uma decisão, brota uma certeza. E a maioria das pessoas nem conseguem conectar que estas certezas foram equações bem trabalhadas quanto espírito. Ou seja, durante a noite. Ou antes da reencarnação. Como queira, o assunto é amplo. Abre, como diz o outro, trocentas portas para a gente refletir e apreender muitas questões. Esse capítulo também dialoga com a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Bom, naturalmente a gente está no momento conclusivo do Livro dos Espíritos, que vai abrir um outro portal na sequência, que é o estudo do Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e a teoria das penas e recompensas é muito bem trabalhada por Kardec em duas obras: O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos traz a seiva, a essência.
Mas Allan Kardec atinge as culminâncias no diálogo filosófico nesses dois livros. E principalmente no livro Céu e Inferno, que agora nós estamos discutindo aí a possibilidade de estar lendo a versão primeira, porque a quarta edição teve algumas mudanças. Se foi Kardec ou não, existe essa discussão no movimento espírita, eu não entro nessas vibes. Uns defendem com muita confiança, né? São convincentes que foi Kardec que mudou, outros não, foi adulterado, não foi Kardec, e tarará. Sabe o que eu faço? Eu deixo a turma batendo papo. Nenhum deles tem a palavra final, pois você percebe fragilidade nas teorias. O que o Caso Aberto faz, que eu sou um Zé Ninguém nesse cenário? Eu pego as duas versões e faço as minhas opções. Confesso para vocês que, percorrendo qualquer uma delas, Kardec se agiganta. Pois eu estou tendo a oportunidade de ver Kardec dando uma aula sobre o que é escolha, o livre-arbítrio, liberdade. Somos livres para escolher e responsáveis para colher. E com o Cristo chamados para reparar o que é necessário e sublimar o que já foi conquistado. Pautados nas intenções, nas ideias próprias, também somos estimulados por ideias terceiras. Mas na hora da seleção, a parábola do joio e do trigo dialoga de uma forma muito especial com esse tema. Na hora de joeirar, de separar o joio do trigo, é o momento da maturação, é o momento da sabedoria. Por isso é que eu falei, todos os dias é uma oportunidade de ler e reler. Ressignificar é um termo muito usado na atualidade. Então Kardec vem nos mostrar que quando nós não sabemos, nas primeiras encarnações, o espírito é uma criança. Então costumamos a chegar até a centenas de reencarnações fazendo escolhas sem nenhuma responsabilidade. Porque a responsabilidade só surge, prestem atenção. Eu cheguei aí nesse plenário aí de descobertas no Espiritismo, e eu costumo dizer, puxa vida, minha vida no Espiritismo podia ter sido muito mais fácil. Até parece, né? Se eu tivesse começado pela teoria moral espírita. Porque, na verdade, eu fui aprendendo Espiritismo de formas muito esparsas. Nem esses cursos que a gente participa nos mostram, muitas vezes, com legitimidade, com clareza, qual é a teoria moral espírita. Então, nós estamos chegando num momento de maturação, até do próprio movimento. Então, se a gente entender a teoria moral espírita, a base filosófica, que não é difícil de entender, do seu ponto de vista teórico, nós podemos encurtar caminhos. Compreenderam? Que a gente olha para a doutrina e fica assim, não, é tanto assunto, e falta uma liga. Então, quando Kardec vem falar do futuro, das penas e gozos, ele está falando de descoberta, face ao que semeou. O último capítulo não está falando de como começou a semear. Então, se você abrir o livro Gênesis de Moisés, o primeiro versículo diz assim: e disse Deus, haja luz. Esse versículo é a essência de todas as filosofias. E disse Deus, ao despertar da consciência. Não estou falando da criação. E Deus criou o espírito com E minúsculo. Ok. Simples, ignorante. Ok. Não, mas o foco aqui é outro. Quem é Deus? Não, Kardec que trabalha. Que é Deus?
inteligência suprema do universo. Aí quando você mergulha, por exemplo, na questão 23, o que é o espírito? Aí você vai para a questão 76, quem são os espíritos? Os seres inteligentes que povoam o universo, estão em todas as partes. Opa, esse espírito aí com E maiúsculo. E esse espírito tem uma psicologia que o estuda, que vai cartografando esse espírito, certo? Quem faz isso? Somos nós. E quando você conhece, você diz, você afirma. Aí o verbo se faz carne. A ideia, ela é implementada. Ela sai do Platão e desce para o Aristóteles. Só para brincar com um filósofo que está observando. É o momento de pôr em prática. É o mundo sensível dos sentidos. Então nós estamos descobrindo o que foi feito e o que está apresentando como resposta. Então, quando a gente começa a ter consciência do que foi feito, pois antes não sabíamos, disse Paulo, que eu fazia era a lei. Agora que eu descobri a lei, eu morro na lei. Aí brota o quê? Brota a consciência. Opa, eu optei, mas eu estou descobrindo que não foi a melhor opção. Isso pode trazer descompasso, desconforto, doença, conflito. Mas pode também ser um elemento para que o indivíduo fale assim. É simples, é só não fazer de novo, vou fazer diferente. Agora, quando desconhece, costuma entrar num jogo de ilusão, brigando com o que ficou, com o que passou. São as nossas tendências. É a bagagem que trazemos. Somos emocionais, somos passionais, suscetíveis, somos racionais, somos frios. Como somos? Como estamos? O que devemos ser? Aí você volta ao processo da escolha. E a escolha sugere desescolha. Quando você opta por alguma coisa, você tem que abrir mão de outra. Básico. Não é? Você está disposto a ser um homem melhor? Ou você quer apenas ter uma vida melhor, mais qualificada? Ou mais confortável? Hein? Captaram? Você quer o prazer ou você quer o trabalho? Perceberam, pessoal? Então, Deus intervém. Bom, o Criador, ele se manifesta por leis. Deus dialoga com você através das leis da natureza. Então você reencarna para superar, para vencer, para sublimar a você mesmo. Então, reencarnados, por exemplo, nós vamos trabalhar com Kardec ensina, no livro Céu e Inferno. Nós vamos trabalhar com as leis físicas, fisiológicas. Olha que extraordinário. E as leis da alma. Eu vou dar só essas três. As leis físicas. Estamos aqui, sábado, verão. Já chegamos no verão? Estamos terminando na primavera, hein? Olha que beleza aqui no Brasil. Então tem o clima, as estações, não é isso? Nós temos as forças gravitacionais, a física. Olha a eletricidade aí gerando a possibilidade de intercambiar virtualmente. Hein? O eletromagnetismo, tecnologia. A tecnologia é a ciência que lida com as forças naturais, não é? Olha que beleza. Tem o estudo geológico, fisiológico, estudamos a botânica, a química, a física, para dominar, para administrar. Perceberam?
Bom, e o nosso espírito precisa de lidar com as forças fisiológicas. O seu corpo responde. O seu corpo está funcionando, você tem que lidar com ele, você tem que cuidar. Muitas vezes você quer, mas o corpo não responde. Tem momentos que o seu corpo dialoga com você e você estabelece uma verdadeira confusão. Perceberam? Então, o corpo pode apresentar cansaço, euforia. O corpo dialoga conosco com a preservação, a fome, a perpetuação da espécie, o sexo. Tudo tem a ver. Então, são leis fisiológicas. Você envelhece, você nasce, você morre, sob o ponto de vista fisiológico. Fiz-me claro? Aí entram os fatores psicológicos, as leis da alma, o diálogo com a finalidade da vida, o existir. É o que Kardec está propondo. Então Deus, onde que ele entra nisso? Ele não entra, porque ele nunca saiu. A religião é para religar a Deus. Isso é apenas um conceito filosófico. E todo conceito limita. Filosofia é o mesmo que tentar tornar ponderável o que é imponderável. É compactar o que é imensurável, glamouroso. As palavras funcionam assim. Elas nunca vão dar conta da ideia que está por trás delas. E o povo aí, nos dias atuais, querem destruir a nossa língua portuguesa. Diz que agora tem até língua neutra. Olha que beleza. Competição de nada a ver. Com todo respeito quem pensa diferente. Mas toda moda que agride o bom senso, ela tem vida curta. Então você não briga não, porque ela passa. Como essas ideologias que andam por aí. Dividindo as pessoas. Cada dia que comemora aí alguma coisa, presta atenção, tenha cuidado, porque por trás há preconceito dizendo que está lutando contra um outro preconceito. E a turma embarca com uma facilidade incrível. Instituem até dias, dia nacional disso, daquilo, até do espiritismo. É melhor Casalberto ficar quieto, porque, embora historicamente o reconhecimento público tenha o seu valor, mas espiritualmente, tentando mergulhar mais, tudo isso aí é fanfarra, que nos desvia do que nós precisamos realmente fazer, cuidar do espírito. Sabe por quê? Porque quando a gente tergiversa demais, a gente debate, esgrima intelectual e quer confirmar na sociedade isso e aquilo, a gente deixa de olhar o que é necessário, a essência. O que vai acontecer se não fizermos assim? Haverá dificuldades no caminho. Então, o que antes foi configurado nas religiões medievais, que foi uma adaptação às filosofias orientais, ao mundo antigo, uma interpretação completamente desfigurada das mitologias, por exemplo, da Grécia, ou mesmo do Egito Antigo, não é? A questão das regiões espirituais, infernais, ao mesmo tempo o campo dos deuses, do favorecimento, e no cenário católico se transformou em inferno, céu, para ficar só por aí. E depois, com o advento do espiritismo, que na verdade veio explicar melhor o que acontece pós a morte do corpo, que a vida prossegue em dimensões diferentes no mundo espiritual e que tem sim lugares de dificuldades, reparação, arrependimento, sofrimento, como também lugares de trabalho, hospitais, escolas, ok, beleza. Mas o nosso diálogo espírita costuma usar
deste expediente para trazer pânico para as pessoas e fomentar a crença pautada no misticismo, na varinha de condão. Aí o indivíduo começa a procurar médiuns, acredita em todas as fontes. Aí costuma uma pessoa ter um certo reconhecimento do movimento espírita, faz muita palestra, tem não sei quantos mil seguidores, e o que ele fala vira lei, e ele passa a ser um missionário. Vejam o que nós fazemos com a própria história de Chico Xavier. Eu sou biógrafo. Não porque eu quis, porque a vida me obrigou. E se tornou um ato do dever moral que eu realizo enquanto estiver aqui, encarnado. Porque tenho a tarefa de contar o que realmente aconteceu, e não fantasias. E nunca cheguei na internet para dizer, o Chico me disse. Porque ele nunca me disse. Fiz com corpo físico, embora espiritualmente, tire as suas conclusões. Não sou eu que vou dizer. Quando me torno instrumento para publicar documentos inéditos, memórias como de Arnaldo Rocha, tem um porquê. E nós estamos deixando legado para o futuro, para os intérpretes que podemos ser nós mesmos amanhã para estudar o que está aí disponibilizado. Então, em espiritismo, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós mesmos alimentamos sofrimentos desnecessários. E o sofrimento, ele pode ser deixado de lado. A dor, não. Penas e gozo futuro é esse papo. É esse diálogo. Como no espiritismo a gente usa a dor como um mecanismo de freio para as pessoas. Para com isso, porque senão vai pagar. Vai sofrer mármore do inferno. Ou já pensastes morando num lugar Campo Elíseos, frequentando as escolas com Kardec, com Emmanuel, com a Sheila. Aí a gente começa a ver anjinho flutuando por aí. E quando desencarnar vai ver que não é bem assim. Prêmio ou castigo, na verdade, é a maneira como que nós interpretamos a vida. Então a dor fisiológica, nós precisamos dela, porque ela ensina. Ela freia ou acelera. Perceber? Agora, sofrimento é inerente ao grau de consciência. Por isso que a mensagem do Cristo, penas e gozo futuro, é um diálogo consolador. O Cristo não vem aqui para te trazer desconforto. Pelo contrário, ele vem estender a mão e dizer para você, eu sou seu amigo. Aí a gente fica tão envolvido nisso, aí a gente começa a ter vontade de ser amigo dele. Porque ele nos dá tanto e não pede nada. Troca de favores? Não, amor. Porque o amor não se interessa em dar para receber. E muito menos pedir para pagar depois. Não, amor é amor. Aí ele fala assim, sereis meus discípulos se guardardes os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é guardar dentro de sua casa, no guarda-roupa, na prateleira da biblioteca, comprando livros para não ler, ou ler apenas de soslaio alguns, e dizer para o mundo que você tem uma farta biblioteca. A vida ensina, amigos, eu estou falando por causa própria. Agora eu estou conversando com vocês, olhando no espelho na minha trajetória no movimento espírita. Compreenderam? O que é o arrependimento? É a descoberta. O que é expiação? É colocar para fora, é tirar de dentro. As provas são necessárias. Toda lição, prova depois. Expiação dialoga com a descoberta do que fez e que não
percebe que não tinha muito a ver. E isso dói, principalmente quando envolve terceiros. Ou há alguma tentativa de autodestruição. Isso traz desconforto, dor, remorso. Eu gosto muito da palavra arrependimento, porque arrependimento dá aquela ideia do arremeter-se, sair daquilo, do circuito fechado, sabendo que Deus nos dá oportunidades. São infinitas. Questão 262 do Livro dos Espíritos, só para citar esta, que é uma das que mais gente repete, que Deus não apressa a expiação de ninguém. Mas Ele pode, vez por outra, nos ajudar. Os espíritos são representantes do alto e eles sugerem, eles nos acompanham. E muitas vezes, quando adormecidos, costumam, por passar perto da gente, nos auxiliar para que as coisas se alterem. Porque muitas vezes a coisa está perdurando demais. A gente está insistindo, dando murro na ponta de faca, e acontece um fato, que é uma intervenção misericordiosa, para que a gente possa voltar para o centro da nossa intimidade e ter uma atenção devida. Então pode acontecer de várias maneiras, a desencarnação, o acidente, os atropelos, as surpresas, a permissão da aproximação de espíritos inferiores, mas nunca para sugerir que a gente tenha temor. Não é essa a ideia. A providência divina sugere a evolução, não é sobre o ponto de vista medieval do impacto do claustro, da chibata. A imagem do Cristo na cruz é um símbolo, como eu disse, é um ideograma. Ideo, de ideia, é o símbolo que aguarda que o filósofo se aproxime para que haja revelação. Para isso, na religião antiga do Egito, tinha os processos de iniciação, que eram procedimentos que iam crescendo à medida em que o indivíduo ia vencendo as etapas, para confirmar se realmente ele estava disposto a abraçar uma causa espiritual séria, ou se era um discípulo que estava apenas dizendo assim, eu vou até onde der, a vida mais ou menos, sabe, amanhã eu faço, tem reencarnação, aí eu vou no centro só para tomar o passe mesmo, já li o Livro dos Espíritos, tá bom, eu sou passista, já fiz curso de passe, acabou. Nunca mais estudo o tema. Sou médium, já estou na reunião, não preciso estudar mais não. Questão 990, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Olha que beleza. No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Observem essa resposta. Se eu ficar só com ela, eu morro. Hoje ela não me atende mais. Por quê? Porque eu já vi o contexto que Kardec elaborou lá na frente. Quando fala arrependimento se dá no estado corporal, quando você está aqui ou quando depois que você desencarnar? Os espíritos começam a frase dizendo no estado espiritual. Estado espiritual, eu não preciso mais da continuação da resposta. O que eles estão dizendo? No estado consciencial. Ele independe de corpo ou sem corpo. Perceberam? Aí brota realmente a necessidade do indivíduo de promover as alterações que são fundamentais. Gente, nós vamos chegar na questão 1003 com a duração das penas futuras. Tem muita gente preocupada se vai ficar 10 anos no umbral, se vai ficar 2 meses. Até quando que esse casamento dura? Porque o casamento virou uma expiação. Com todo respeito, eu estou dando essa risada porque a gente tem hora que tem que rir da vida. Eu sou latino, tá, gente? Sangue italiano, embora nessa atual reencarnação
A minha árvore genealógica tá mais na península, né? Espanha, Portugal, mas originalmente o sangue é romano. Em Roma a gente ri muito das catástrofes, que é uma maneira de fugir, não, de tentar adocicar um pouco, trazer um pouco de alegria. E aí a gente parla, come macarrone, fala alto. Aí no final damos beijos, abraços e vamos trabalhar. Não é? Os bons ventos trazem oportunidades. A duração é inerente às necessidades. Então, o que você acha que está demorando muito, começa a pensar assim, vai até onde que tem que ir. Ah, Casalberto, mas ninguém suporta. Você está dizendo que você não está aprendendo a lição. Porque quando a gente coloca amor e compreensão, a mãe pode carregar água na peneira para o filho a vida toda e todo mundo fala assim, mas você... E ela fala assim, mas eu não estou fazendo nada, ele é meu filho. Então não tem duração, não tem peso, não tem... É por amor. Tudo na vida, prestem atenção, todos os processos têm princípio, meio e fim. Existem os ciclos no aprendizado. Veja bem, então o diálogo, nosso tempo está acabando, nós vamos ter dissertações extraordinárias nesse final do Livro dos Espíritos, São Luís falando do tempo, olha que beleza, Agostinho. Estudem as teorias do tempo de Agostinho, quando Agostinho esteve na Terra. Mas eu gostaria de trazer como a minha página preferência Paulo de Tarso, questão 1009. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo são necessárias 3 coisas. A justiça, o amor, a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Estudem esta equação. Eu estou dando pronto para vocês. Estou falando de uma forma carinhosa. Se vocês estudarem essa questão a fundo, só essa questão, aliás, essa equação, aqui tem a síntese da evolução humana. Paulo de Tarso, o campeão do Evangelho. E assim, minha amiga, meu amigo, nós vamos, com os Espíritos, aprender um pouco mais sobre a ressurreição, a vinda de Jesus. E como eu disse, paraíso, inferno, purgatório, fazendo uma leitura bem dinâmica. E nós vamos trazer para vocês, para concluir o nosso encontro, uma fala de São Luís, que foi convidado por Jesus para concluir o Livro dos Espíritos, sob o ponto de vista da comunicação dos Espíritos. Então, Luís traz o seguinte pensamento, a partir da pergunta feita: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Ele traz toda uma síntese teórica que Kardec desdobra no livro A Gênese, mas ele deixa uma mensagem para você e para mim, para todos nós. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem na grande obra da regeneração. Porque colhereis centuplicado o grão que houver semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens desse mundo a fonte de todas as suas alegrias, pois sofrerão muito mais privações do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não encontrarão ninguém que os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Ai dos egoístas. E aí, nós podemos, com muita alegria, agradecer a Kardec, a essa obra extraordinária que é o Livro dos Espíritos,
trazendo Agostinho. Não estava no script. Está sendo orientado para que eu faça agora. Agostinho encerra o nosso encontro, dizendo assim: é o último texto da conclusão do Livro dos Espíritos. Durante muito tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de Deus, de paz e de misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas, por muito tempo ainda, escribas e fariseus o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de que os espíritos estão as diversas seitas que entre si dividiram o mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Nunca os bons espíritos instigaram o mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Nunca estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, estes são os prediletos dos bons espíritos e os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que este lhes indicou para chegarem até ele. Com a saudação alegre, confortada, que sentimos agora pela presença dos bons espíritos em nossa vida, nesse ciclo de aprendizado, nessa escola de regeneração, de amizade, nós vamos encerrar a nossa participação nessa primeira etapa, recordando com vocês a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Amigo e amiga do Grupo Sheila, muito obrigado, e nós vamos nos despedir ainda desejando a vocês um bom final de ano, entre família, com os amigos, e que ano que vem nós possamos estarmos de volta para continuarmos os estudos em torno da obra espírita. E que o Príncipe da Paz, Jesus, esteja cada vez mais junto ao nosso coração. Valeu, pessoal.